A paz do Senhor, amados da Jerusalém e de todo lugar que porventura ouvir essa minha mensagem, essa mensagem do Senhor para nós nesta noite, nesse culto, vitória do Espírito Santo. E queremos compartilhar uma palavra cujo título para mim, para nós nesta noite, é a vitória que vence o mundo. E para isso, eu quero ler um texto que está na primeira carta de João, no capítulo 5, os versos de 1 a 5. Diz assim a palavra: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Eu quero enfatizar o verso 4, que diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Vamos orar, amados? Pai, te louvo, Senhor, por esses momentos em que vamos estar compartilhando a Tua palavra que acabamos de ler. Que o Teu Santo Espírito possa estar falando às nossas mentes e aos nossos corações nesta noite. Que a Tua maravilhosa graça, Senhor, sobre nós nos faça enxergar com os olhos espirituais as Tuas verdades e que possamos caminhar neste mundo firmados nela, na Tua palavra, que é a verdade, Senhor. Abençoa o Teu povo, a Tua igreja. Fala conosco, Santo Espírito de Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, amados? As cartas, chamadas de 1ª, 2ª e 3ª de João, foram escritas pelo mesmo apóstolo, o apóstolo João, que escreveu o Evangelho de João, E também o livro de Apocalipse, onde está escrito no capítulo 3, versículo 21 e também o 22, o seguinte: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Depende de nós, amados. Vencermos depende de nós, enxergarmos com os olhos da fé que podemos nos assentar com o Senhor. No Evangelho de João, esse apóstolo ressalta o amor, é o apóstolo do amor, diz a palavra. Jesus o denominou desta forma. Amar a Deus, receber o seu amor e amar os outros. Tudo isso está enfatizado no Evangelho de João. É no Evangelho de João que se encontra um dos versículos mais conhecidos no mundo todo. É lá que está registrado no capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça,
mas tenha a vida eterna. Que grandioso amor, o amor do nosso Deus por nós, não é, amados? É também no Evangelho de João, que está escrito no capítulo 16, versículo 33. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Meus amados, nós podemos questionar, né, dizendo, por que nós precisamos vencer o mundo? A palavra não diz que Deus amou o mundo de tal maneira? Sim, Deus amou todo ser humano que Ele criou. Mas a palavra também nos afirma, aqui mesmo na primeira carta de João, no capítulo 5, que nós lemos, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus está protegido, né? E o maligno não o atinge, o maligno não o toca. Sabemos, no versículo 19, que somos de Deus e que o mundo está sob o poder do maligno. Então essa é a resposta para a nossa indagação. Deus criou o ser humano e todos foram criados por Deus. Mas é pela fé que nos tornamos filhos de Deus. E vencemos o mundo criado por Deus. Mas a malignidade que está no mundo, amados, porque o mundo todo está sob o poder do maligno. É assim que está escrito na palavra do Senhor. Por isso, João nos diz, no capítulo 5, no verso 4 de 1 João, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Nós precisamos crer, nós precisamos ter fé. Se nós somos nascidos de Deus, então nós vencemos o mundo. Vencemos a malignidade que está no mundo. Diz o Senhor para nós. Amém? É desta forma. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé. A palavra que nós lemos aqui nos garante que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, que Ele desceu do céu para vir ao mundo, nos salvar da morte eterna, que é a separação de Deus por causa do pecado, através do sacrifício dele na cruz, mas que venceu a morte e o inferno, ressuscitou e voltou ao céu, onde está assentado à direita de Deus. Voltará para nos buscar, para buscar a sua igreja. A igreja que crê, a igreja que busca, a igreja que confia no Senhor. Jesus voltará para nos buscar. Não é a vitória sobre o mundo, amados, mas é a vitória sobre... não é a vitória sobre o mundo criado por Deus, mas é nossa vitória no mundo. Nossa vitória no mundo, apesar do mundo. É essa vitória que nós devemos buscar, devemos alcançar. Para termos a vitória que vence o mundo, nós precisamos crer que Jesus Cristo é o nosso Salvador, reconhecer o seu sacrifício por nós, né, para nos perdoar os pecados, e amar a Deus para termos vitória, amar a Deus e a Jesus Cristo de todo o nosso coração e obedecer
a sua palavra, obedecer aos seus mandamentos e amar os filhos de Deus, os nossos irmãos em Cristo, com o mesmo amor que Cristo nos amou. Nós não podemos estar na igreja e olharmos para os nossos irmãos com olhares altivos, com olhares julgadores. Não, amados. Nós temos que amar com o amor de Cristo os nossos irmãos e o nosso próximo. Nós precisamos ter em mente que a nossa vida neste mundo é uma batalha constante. É uma batalha constante todos os dias, mas temos que crer que nós já estamos do lado vencedor. E a nossa vitória é pela fé. A fé não nega a realidade que nós estamos enfrentando no mundo. Ela só não trata a realidade como verdade final. A fé nos ajuda a ver o invisível, que é a certeza do que nós esperamos e a convicção do que nós não vemos. Isso é a fé que está em Hebreus, definida lá em Hebreus. Nós podemos marchar, ainda estamos no começo deste novo ano. Podemos marchar, prosseguir na batalha, amados, firmados na palavra de Deus, o nosso fundamento. Certos de que nós já somos mais do que vencedores nele, em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Lá em Efésios, no capítulo 6, Efésios nos dá o discernimento sobre a guerra espiritual em que todos os crentes estão envolvidos. Todos nós. Nossos inimigos não são naturais, mas espirituais. E como guerreiros espirituais dos últimos dias, amados, nós devemos nos posicionar e nos revestir, não com armaduras naturais, mas com armaduras espirituais, conforme está recomendado pelo apóstolo Paulo em Efésios, no capítulo 6, dos versículos 13 até o 17. Eu convido os irmãos a meditarem nesse capítulo de Efésios 6, nesses versículos que nos falam a respeito da armadura de Deus e nos fortalece para guerrearmos com as armaduras espirituais e enfrentarmos, tudo o que precisarmos enfrentar nesse tempo que estamos vivendo. Eu quero concluir, mencionando o que o apóstolo Paulo afirmou lá em Gálatas, no capítulo 2, no verso 20, que está escrito assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Amém? É a fé de Cristo, amados, em nós, que nos mantém fortes, fortalecidos, inabaláveis diante das tribulações, diante das lutas e provações de todos os dias. Essa fé se torna um escudo poderoso que nos protege e apaga todas as setas inflamadas do inimigo sobre nós. É a fé de Cristo em nós que não apenas nos torna invencíveis aos olhos ou aos ataques, do diabo, dos demônios, como também nos capacita a vencer o mundo, vencer no mundo, neste tempo. E eu quero finalizar nossa meditação nesta noite, repetindo os versículos 4 e 5 da primeira carta de João que nós lemos, que diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo,
E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que ama a Deus, ama os seus irmãos e obedece aos seus mandamentos. É desta forma que nós vencemos o mundo. É desta forma que enfrentamos as batalhas, as lutas, as aflições. É crendo, é confiando, é guerreando com as armas espirituais, é amando o nosso Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. É obedecendo a linguagem do amor de Deus, é a obediência à sua palavra. Que possamos buscar a Deus de todo o nosso coração e obedecer todos os seus mandamentos, conhecê-lo, porque a palavra de Deus nos diz que o meu povo perece porque falta conhecimento. Conhecimento do que, amados? Conhecimento da palavra, conhecimento dos mandamentos do Senhor, conhecimento das promessas do Senhor, conhecimento das bênçãos do Senhor para nós. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso. Então precisamos conhecer a Deus, a sua palavra, confiar, ter fé e prosseguir. Porque a batalha está, aqui e nós devemos enfrentar. Mas com a certeza de que em Jesus nós já somos mais do que vencedores. Pela fé, nós já somos mais do que vencedores. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o grande amor do nosso Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus e a presença santa do doce Espírito Santo esteja com cada um de nós, com todos nós, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe, amados, em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus.